valores, ideias, comportamento, atitudes, né? E a gente vai falar sobre gerações do século XX. No século XX a gente teve cinco gerações. Os veteranos, tá? Década de 20 e 30, os baby boomers da 40 e 50, a X da 60 e 70 que nasceram, e a Y nasceu em 80 e 90, e a Z que nasceu a partir de 95. Então a maioria aqui é a Z. Então, por que defini-las? A gente define gerações para poder respeitar mais os outros. O estudo em gerações é para você entender a sociedade, é uma maneira que você consiga compreender as diferentes opiniões dos outros. Por exemplo, quando eu não consigo concordar com o que meu pai fala, ou quando alguém mais velho que eu não pensa da mesma forma que eu. Então isso é um choque de geração, porque a gente tem diversificado vários tipos de pensamentos aí. Então quem estuda gerações são sociólogos, um pouco os antropólogos e empresários no RH. Quem vai fazer administração vai ver isso daí. Recursos humanos, por quê? Eles usam esse estudo para poder harmonizar o ambiente de trabalho, para que não ocorra choque de geração e daí dar problema no trabalho. Qual é a importância de conhecer? Bom, eu já falei, né? Poder respeitar mais os outros, compreendendo o contexto que cada um viveu, a gente consegue entender mais as pessoas e respeitá-las mais. Então é isso. E a música, a gente está... Não sei se dá para ouvir muito bem a música. Aumenta um pouquinho. A música ela é temática. Seria interessante vocês notarem essa música, porque ela representa cada geração. E as vestimentas também representam cada geração, cada época. Assim. Então no final do trabalho, quem tiver alguma dúvida sobre as músicas ou as vestimentas, podem perguntar. Exato. E Forever Young está passando aí. Por que Forever Young? As todas as gerações, o estudo da geração é focado na juventude. Por que a juventude? Porque a gente se expressa mais. A partir da juventude que ela vai mudando os valores de uma sociedade contemporânea, assim. Entendeu? Então, através do jovem que a gente consegue compreender melhor uma geração, porque ela se expressa mais, se manifesta mais artisticamente, culturalmente e socialmente. Então, Forever Young é uma música do Alphaville, década de 80, né? E representa isso, o espírito de ser eternamente jovem, e basicamente é o que a gente tenta passar para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, pessoal, agora eu vou falar dessa geração incrível, que foi a geração dos Baby Boomers. Por que Baby Boomers? Esse nome tem um sentido muito interessante, porque eles nasceram justamente quando os soldados voltavam da Segunda Guerra Mundial para suas casas. Sendo assim um boom, foi um índice de natalidade muito grande. Eles nasceram ali por volta de 1945. Portanto, foram jovens, tiveram a juventude em seu auge nas décadas de 60 e 70. Com todo esse estilo revolucionário, paz e amor, eles mudaram o mundo. A sua vestimenta hippie foi uma marca dessa geração. A moda, como tudo nessa geração, foi inovadora. As mini saias que as mulheres usavam mudou muito o conceito feminino no mundo, deu a elas liberdade que antes elas não tinham. Aqui vocês podem ver todo o espírito revolucionário que essa geração tinha, o que realmente marcou a década de 60 e 70. Alguns fatos marcaram essa geração. O principal fato político é a Guerra Fria. Essa geração pegou do início ao fim da geração, ela estava em Guerra Fria. Ali vocês podem ver a corrida espacial, um dos principais conflitos dessa guerra, que é os Estados Unidos e a União Soviética brigando para ver quem chegava primeiro ao espaço. Em 61, a União Soviética foi ao espaço e em 69, os Estados Unidos chegou à Lua. Isso afetou muitas coisas, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. E esse espírito revolucionário contra guerras, lutar pelos seus direitos, os Baby Boomers foram os primeiros que conquistaram. Eles são essa juventude libertária, eles tinham o direito de ir e vir, eles tinham as chaves de suas casas, eles foram o primeiro a fazer isso. E no Brasil essa história não foi muito diferente. Exato, porque a gente teve, com essa Guerra Fria, os Estados Unidos queria conservar o capitalismo no Ocidente e por isso ele acabou financiando ditaduras latino-americanas. Chegou aqui no Brasil, em 64 o golpe militar, em 68 a gente teve o ápice da ditadura porque foi o ato institucional número 5, os militares tinham o direito de tirar os nossos direitos civis e cidadãos, e aí o espírito revolucionário do jovem brasileiro também acabou florescendo. Bom, a pílula anticoncepcional foi outra coisa que mudou a vida da mulher no começo dos anos 60, dando mais liberdade a ela.
Martin Luther King foi uma pessoa muito importante nesse cenário dos baby boomers. Ele foi líder dos movimentos dos direitos civis dos negros. E a partir dele, muitas coisas começaram a mudar para os negros, e para você ver como as coisas que foram feitas nessa geração refletem, inclusive hoje. Aqui a gente tem uma imagem de Woodstock, da música, que foi um grande marco nessa geração. Woodstock seguiu o lema de sexo, drogas e rock and roll, uma grande vinheta dessa geração. E falando em música, nós temos aí o rock reinando essa geração. É verdade que o soul e o reggae surgiram nos anos 60 também, mas essas duas décadas, 60 e 70, foram banhadas pelo rock, principalmente o britânico. Os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd reinaram nessa geração, representando muito o que o jovem pensava e inovando muito, sempre com aquela mentalidade revolucionária que eles sempre tiveram, que foi um marco mesmo dessa geração. E no Brasil, os músicos também tinham essa questão da inovação, né? Eles pegavam com a MPB umas influências da bossa, então eles já inovaram aí. Eles pegaram um pouco da bossa e colocaram uma peculiaridade de protesto, de manifesto. E a gente viu isso na MPB, uma representação do Chico Buarque, que fez muitas críticas e acabou censurado, inclusive, muitas vezes. Teve até que usar pseudônimo para poder registrar as músicas, para passar na censura. Bom, artisticamente, essa geração viveu um auge. Na música, na arte em geral, e no cinema não foi diferente. Na década de 60, o cinema americano ainda era muito hollywoodiano, com muitos romances, muitos musicais. E na Europa, os diretores estavam mais interessados em retratar exatamente o que estava acontecendo por ali. E foi assim que David Lean, alguns diretores como Federico Fellini, europeus, influenciaram muito alguns diretores americanos, como Francis Ford Coppola e Stanley Kubrick. Esse filme, Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, não é nada hollywoodiano, ele mostra a máfia. Esse, 2001, Odisseia no Espaço, obra-prima do Stanley Kubrick, mostra o quão longe essa geração queria chegar e o quão longe ela foi no espaço, mostrando que realmente o espírito revolucionário do ser humano é algo incrível. Eles provaram isso, todas as revoltas mudaram o mundo, suas conquistas fizeram com que o modo como as pessoas veem as coisas, a política mudasse muito. Aqui a gente está vendo Jornada nas Estrelas. A partir do momento em que o homem chegou à Lua, se criou um novo gênero dentro das séries dos filmes, a ficção científica, que você pode ver ali em Jornada nas Estrelas. Foi um marco dessa geração, foi uma das coisas em que eles inovaram a todos. Foi uma geração realmente incrível, que viveu um auge artístico, seja no cinema, na música. O cinema representou o fim do auge, assim. Essa geração, o cinema viveu o fim do seu grande auge, que vem de décadas anteriores e terminou nessa geração. Realmente foi uma geração muito marcante a todos. Exatamente. Sempre com ideologia. Bom, pessoal, vou falar para vocês a geração X, aqueles que nasceram na década de 70 e 80, tá? Na metade de 70 para frente. Bom, a geração X ela absorveu algumas coisas dos baby boomers, só que não totalmente. O contexto deles já é um pouco diferente e favorece isso porque a Guerra Fria já estava sendo vencida pelos Estados Unidos, a consolidação do capitalismo já estava se aflorando, então o capitalismo não quer significar apenas concorrência livre de mercado. Socialmente também ele influi bastante, então concorrência social, profissional e pessoal também. Então essa geração X é conhecida como a juventude competitiva, porque eles competiam muito entre eles, para mostrar quem é mais bonito, quem consegue mais menina, ou é melhor no trabalho, esse tipo de coisa. A gente tinha aqui vários movimentos que apareceram e que umas músicas influenciam bastante. Muito da arte que a gente usa hoje é fruto da geração X e algumas características da moda. Então, alguns jovens dessa geração X, eles adquiriram um caráter mais agressivo, mais rebelde, então eles escolheram tipo um movimento punk. Eles usavam roupa de couro, camiseta rasgada, cinto, cheio de taxinha. Só que outra parte desses jovens, eles escolheram características do movimento funk para compor o estilo da dance music. Então era tipo camisa de seda, calça de lycra, meia calça com dano de saia, tudo cheio de lantejoula. E no Brasil, a novela Dance Days ajudou a trazer esse estilo dance music para cá.
tinha aqui, ainda aqui a gente pega, por exemplo, o punk, que representava uma parte mais engajada dessa geração, e a outra parte menos engajada, vamos dizer assim, os discotequeiros que, por causa de todo esse estresse, por causa da competição, eles queriam usar discoteca só para se divertir, não queriam saber de política de nada, então eles eram considerados meio alienados. Os punks eles já eram bem rebeldes, porque eles estavam desiludidos com o sistema capitalista, com a monarquia, essa coisa de imperialismo, né? Tanto que Sex Pistols tem uma música God Save the Queen, que eles criticam o sistema de monárquico, entre aspas, monárquico da Inglaterra, porque eles falam que é para atrair turistas, tipo de coisa, não tem nada a ver, cara. E é isso, então, funk, toda geração tem uma parte engajada e uma parte menos. E no contexto histórico, dá para perceber que essas ilusões dos punks, esse estresse, vem de vários fatores, por exemplo. A gente tinha a crise do petróleo na década de 70, que acabou incentivando o neoliberalismo. O neoliberalismo é um tipo de capitalismo mais acirrado, assim. Tá? E aí, as pessoas tinham medo de crises, né? A qualquer momento eles podiam estar perdendo emprego, então eles queriam competir mais e mais. E era essencial para poder viver, sobreviver. O estereótipo é quase que inventaram por eles, não por eles, mas em grande parte foi escrito por eles, porque não era interessante você ser várias coisas como agora. Agora você tinha que ser, nessa época você tinha que ser ou uma coisa ou outra. Os punks, os grunges e os discotequeiros, entendeu? Então a intolerância era muito forte. Se você era daquele time, eu não gostava de você. E, por exemplo, isso representa a própria luta entre punks e discotequeiros. A gente tinha a Cyndi Lauper, que representa esse negócio de se divertir e um pouco de alienação, assim, descompromisso. Ela tem uma música que chama Girls Just Wanna Have Fun, as garotas querem divertir, no clipe mostra jovens se divertindo, não estão nem aí pra nada. Também teve um preconceito muito grande, porque acabaram descobrindo mais, dando mais atenção a AIDS, porque começou a aparecer muitos casos de pessoas aidéticas, principalmente os gays, que são mais propensos nessa doença, eles eram bem, sofreram muito preconceito, mas também acabaram se manifestando por causa da discoteca, a cultura gay também é discoteca. E o entretenimento, o Atari veio para jogos eletrônicos, ajudou muito. E os Friends, que é um sitcom norte-americano, é basicamente influenciado pela geração X, né? Os personagens fazem o que a geração X tinha em comum, entendeu? Aí na música, vocês estão ouvindo agora Ramones, já dá pra ver que o punk também era um pouco descompromissado. Nessa música ele fala Rock and High School, ele só quer se divertir no colegial, não quer saber de história, nem de nada. Mas era também uma influência do pessimismo que eles tinham, aliado à diversão. Os Ramones, né, o punk, surgiu o punk aí, o surgimento do pop, que o pop é uma coisa mais palatável comercialmente. Então, nessa época, como o capitalismo estava em alta, os gravadores queriam ganhar mais dinheiro. Então, o pop surgiu como uma maneira de conseguir dinheiro rápido e eficiente. Então, surgiu a Madonna, o Michael Jackson, que é uma mistura de dance, de disco, punk, rock, tudo uma mistureba para ficar mais comercial. Nirvana, que é o grunge. O grunge ele é bem importante nessa geração porque representa uma parte bem pessimista, niilista da geração. Os Bee Gees, discoteca. E aqui no Brasil a gente teve o florescimento da rock brasileiro engajado, né? Titãs, Cazuza, Barão Vermelho, Legião Urbana tinha uma música que fala dessa própria geração, que eles consideravam a geração Coca-Cola, que era uma geração que consumia, tudo consumista, tinha muitos valores, hoje dos Estados Unidos. Os filmes da geração X, eles giravam muito em torno do cinema teen. Então, tipo, eram os filmes para adolescentes, viraram grandes sucessos apenas por retratar o cotidiano. Como o nosso filme Curtindo a Vida Doidada, que conta a história de um menino, Ferris Bueller, que ele mata um dia de aula e vive como se fosse o último dia da vida dele. Os filmes também mostram uma visão meio futurista, como a trilogia de Volta para o Futuro e a sequência de Star Wars. E além de tudo isso, mostra também a diversão, assim, a juventude nas pistas de dança, como o filme Saturday Night Live. Fala sábado à Fala sábado à noite e a Bom, vou falar um pouco mais sobre a geração Y, nascidos na década de 80 e 90, eu represento um deles, nascido em 93, mas foi chamada de a juventude globalizada. Foi chamada de juventude globalizada. Por quê? Bom, tudo começou com o fim da Guerra Fria,
o mundo passou a ter apenas uma vertente, a capitalista. Com isso começou as ideias de globalização. Fatos e notícias podem ser acompanhados quase que simultaneamente, em tempo real, em qualquer lugar do mundo, transformando os jovens da geração em pessoas muito mais criativas, informadas e ansiosas do que as das gerações passadas. O que até é um fato bom, porém tem que tomar bastante cuidado, porque devido ao número de sites, notícias sobre o mesmo tema, você tem que ter bastante cuidado ao separar o fato de um boato. Então isso é muito complicado para você ver realmente o que está sendo falado, porque existem muitos pontos de vista, muitos meios que vão falar do mesmo assunto de diferentes maneiras. Para a geração, isso acabou criando uma pluralidade, ou seja, o que era da X, o estereótipo, cada um era uma coisa, na geração Y não existe. Você pode ser várias coisas em constantes mudanças, você é o que você se encaixa melhor, onde você vive mais harmonicamente. A geração Y, ela passou a ser um fato, ela passou a ser considerada uma das menos preconceituosas. Posso exemplificar 3 fatos que concordam com isso. O primeiro, a eleição do primeiro presidente norte-americano negro, Barack Obama, isso foi um fato inédito. No Brasil, temos a primeira presidente, a Dilma Rousseff. E talvez o maior deles foi a aceitação e a liberação do casamento gay. Isso foi um marco muito forte da geração. Não. Tem a questão do bullying, que muitas pessoas acham que foi criado pela geração Y, que é um erro, pois o que houve foi apenas a constatação do fato, a exibição. E justamente essas pessoas que são excluídas de certo grupo, por seus tipos, dependendo da maneira de viver, a geração Y mesmo acaba acolhendo elas por justamente essa pluralidade. Elas acabam tendo diversos grupos na qual vão se encaixar e vão viver mais harmonicamente. Bom, muitos acham que na geração Y não houve conflitos ou problemas sociais, que é um grande erro. Aqui há 3 pontos bem interessantes de analisarmos. O primeiro, o terrorismo, que teve início dia 11 de setembro, os atentados da Torre Gêmeas. Isso desencadeou um ódio no presidente George W. Bush, como todos sabem, que criou 2 guerras alegando paz e a estabilidade de segurança para o seu país. Muitos estudiosos alegam que, na verdade, eram interesses socioeconômicos na região do Iraque e do Afeganistão. Outra questão recente até foi a Primavera Árabe. Os protestantes utilizaram as redes sociais e não ficaram só no online, levaram para a realidade esses protestos a fim de derrubar os ditadores e conseguiram, como por exemplo no Egito, Tunísia e Líbia. E por fim, a crise econômica dos Estados Unidos de 2007, que amedrontou muitas pessoas, causando falências, quebras de banco e milhares de desemprego, o que para os jovens da geração gerou uma incerteza sobre o mercado de trabalho e as falhas e as incertezas que o capitalismo pode trazer. Pode virar. Bom, a moda na geração Y era muito grande. Tem vários estilos, todos sem imaginar. Dentre eles se destacam os clubbers, que são tipo, mais descompromissados, mais divertidos, assim, eles lutam muito a liberdade. Então eles vivem muito em balada, ficam à noite, saem bastante à noite. Os hipsters, eles são meio fashionistas, assim. Então eles pegam roupas de diferentes épocas, misturando com as atuais, montam um estilo completamente diferente. Tem os flash mobs, que é um fruto dessa comunicação grande que a gente tem nas redes sociais. E assim, um grupo de pessoas que não se conhecem se juntam em algum lugar para fazer uma determinada ação durante um tempo. E quando essa ação acaba, eles voltam para os seus lugares. Os emos, que a maioria daqui conhece, né, que pegaram características visuais dos punks e tem o estilo de, tipo, serem meio desiludidos, assim, sentimentalmente. E por fim, os indies, que são meio new wave, meio rock, assim, que misturam o estilo retrô com o moderno. Pode continuar, só porque por causa da pausa, deixa eu ter da música. Bom, na música
pop rock, como o Blink-182, que fala música sobre os adolescentes e meio que satiriza a vida do colegial, e os Mamonas, que tipo, é uma música mais virada meio pra comédia, assim, e também como crítica. E essa crítica mostra, da música deles, mostra que essa geração não é tão descompromissada quanto parece. O rock também se tornou presente com o Raga, os Arctic Monkeys, os Strokes e o Charlie Brown. E o Charlie Brown ele trouxe um estilo diferente de música, juntando vários outros estilos musicais. Então o Charlie Brown ele mistura o reggae, o rock e o hip hop. Outro exemplo dessa mistura de gêneros é o Black Eyed Peas, que mistura o pop com o hip hop e o eletrônico. E a Amy Winehouse, que mistura o soul com o hip hop. E a Amy Winehouse também é um exemplo do fim dos estereótipos mesmo. Tipo, ela é uma branca cantando música de negro. E por fim, o Justin Bieber, que é a última leva da música da geração Y, fazem do prazer, mas voltado pro pop. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o cinema da geração Y. O cinema da geração Y reflete bem as atitudes e os ideais da geração. Um exemplo é a série Harry Potter, na qual os personagens cresceram junto com os jovens que assistiam, mostrando, claro, tirando a magia do Harry Potter, mostrando problemas encontrados na ficção que também são vistos na realidade, problemas de relacionamento, brigas com professores, a questão de um gostar mais do outro, toda essa briga, ganância existente. Algumas obras literárias, devido ao avanço tecnológico, foram passadas para o cinema a fim de atrair mais pela questão do audiovisual. Foi o que aconteceu com O Senhor dos Anéis, O Menino do Pijama Listrado e Marley e Eu, que eram obras literárias, foram passadas para filmes e fizeram um enorme sucesso. Aqui temos o Avatar, que foi um avanço tecnológico da época, de ser exibido totalmente em 3D com os óculos especiais. Eu não sei se alguém se lembra, antigamente eram aqueles óculos que um lado era vermelho, outro lado era azul, causava uma dor de cabeça danada se ficasse olhando muito tempo aquilo. Então esse realmente ele foi um avanço da época por ser tantos efeitos especiais, por ser totalmente em 3D e foi assistido por milhões de pessoas. O filme As Melhores Coisas do Mundo relata bem os jovens do Brasil, a juventude da geração Y mesmo, com a questão do cyberbullying, que é feito através de SMS, do computador, essa ideia de exclusão virtual que acontece nas escolas mesmo, como podemos muito bem vivenciar. E o filme A Rede Social, que mostra a criação da maior ferramenta da geração Y, que é o Facebook, e mostra também a competitividade, ao mostrar, por exemplo, Mark Zuckerberg, o criador, há uma audiência jurídica contra o seu melhor amigo por negócios. Então ele esquece totalmente a amizade que ele tinha e volta para negócio, que é um marco dessa geração, essa questão de resultados, de competitividade. Aqui a frase dele, que é: você não consegue você não consegue ter 500 milhões de amigos sem ter alguns inimigos. Então é a ideia de que por mais que eu faça isso, eu quero buscar o resultado, porque não importa quem venha contra mim, eu vou ter o meu favor, porque eu busco sempre o melhor, o resultado final é que importa. Pode passar. Aqui temos uma tirinha que é bem interessante, que mostra a total dependência do site de buscas, o Google. Aqui você vê um cara, acho que todo mundo consegue ler, se quiser que eu explique a tirinha, que ele pergunta se consegue imaginar o mundo sem o Google. Eles ficam pensando por muito tempo, até que um fala não, até que ele sugere. Ele fala: talvez se nós perguntássemos como seria o mundo sem o Google pro Google, a gente teria a resposta. Então mostra a total dependência dessa ferramenta, que é esse site de buscas. Bom, podemos ver ao longo da apresentação que é na fase jovem que nós podemos, tipo, entre 18 e 28 anos, que podemos ver as principais características das gerações. No caso da geração Z, não podemos defini-la ainda porque ela está em formação. Porque ela ainda está em formação. Não sabemos quando essas crianças, para adolescentes de hoje, forem jovens, como eles vão pensar, como vão se expressar, ou até mesmo como vão viver. Minimiza então a música na matemática é melhor. Por favor, você desconta aí. Complicado, né? Minimiza. Tá,
importa ser diferente, que eles vão aceitar, assim, importa ser você mesmo. Só lembrando que a música é da geração Y, não teve uma falha de som. Agora vai começar a música da geração Z. Bom, nós vimos ao longo da apresentação que é na fase jovem, de 18 e 28 anos, podemos notar as principais características das gerações. No caso da geração Z, isso não é possível porque ela ainda está em formação. Não sabemos como esses jovens vão se expressar, essas crianças para adolescentes vão se expressar, vão viver ou vão pensar quando forem jovens, mas podemos ver a formação deles e a influência do mundo ao seu redor. A geração Z é formada por aqueles que nasceram a partir de 1995 até os dias de hoje. Os Zs nasceram em um mundo banhado por tecnologia e coberto por internet. Para eles é impossível viver sem celular, computador, televisão, imagem HD ou derivados. Tudo acontece aqui e agora, onde quer que estejam, basta um clique para a informação chegar até eles. Com toda essa informação, o desafio deles é saber separar o joio do trigo. É uma geração que corre grande risco de saber muito e ao mesmo tempo não saber nada. Influenciados pela tecnologia, que muda a todo tempo, eles tendem a ser criativos, inovadores, multifuncionais, porém preguiçosos. Basta ter algum aparelho que eles já estão satisfeitos. São egocêntricos e fogem do tradicional espírito de equipe. Os pais desses indivíduos dessa geração, eles trabalham muito e se sentem culpados por muitas vezes estarem ausentes. E substituem por causa dessa culpa, eles substituem a ausência deles com bens materiais, fazendo com que seus filhos sejam superprotegidos e mimados. Como podemos ver? Aconteceu recentemente isso aí. Aqui tem a charge, né? Pode ver que em 1969 os pais brigavam com os filhos pelas notas. E hoje em dia acontece uma coisa bem diferente e estranha, né? Que é os pais brigando com o professor como que o filho teve essas notas. Super protegendo a criança, mimando como se o defeito estivesse no ensino e não no aluno, né? Na vontade dele de aprender e de buscar conhecimento. Como aconteceu aí recentemente, vocês viram? Essas crianças mimadas, elas fazem o que querem, elas não têm limites e elas possuem uma certa liberdade excessiva, apresentando comportamentos cada vez mais precoces, como a exploração da sexualidade, uso de bebidas alcoólicas ou até mesmo drogas. Elas nasceram em um mundo onde tudo parece ser lindo, todo mundo quer aparentar ser correto. Atores adotam crianças na África, milionários doam fortunas para instituições, quando na verdade não é bem isso. Guerras existem, poluição existe, corrupção existe, e é um grande problema isso, porque eles crescem em um mundo na cabeça deles que não é real. Outra grande influência para isso são os seus ídolos. São muitas vezes, na maior parte, criados pela Disney, que a empresa ela é especialista em criar conteúdo infanto-juvenil politicamente correto. Como, por exemplo, no caso da Hannah Montana, que é uma estrela pop, assim, de um lado ela tem uma vida normal de adolescente e do outro ela é uma estrela pop. A Selena Gomez, que faz Feiticeiro de Waverly Place, onde a família dela é uma feiticeira no mundo real, e ela também é cantora pop. Zack e Cody, que são gêmeos que moram em um hotel e eles nunca estão mal, eles aprontam várias coisas e sempre no fim está tudo bem. E a Demi Lovato, que faz os seriados Entre Estrelas e também é cantora pop. Então essas crianças crescem com uma ideia de tudo vai dar certo, porque tudo sempre sim. E essas crianças e pré-adolescentes são bem conhecidas também pelo estilo colorido, por escutarem o rock feliz de bandas como Cine, Restart e Rory. E não por acaso, essa é uma geração de fofos, meninas e meninos que, protegidos e mimados pelos pais, não têm motivos para ver a vida de um lado ruim, só tem motivos para ver a vida de forma colorida. E a responsabilidade dos pais e educadores é ajudar na formação dessas crianças para que elas possam usar de toda a tecnologia que elas têm, de colocarem os pés no chão e conseguirem se tornar adultos responsáveis, inteligentes
e que se expresse na sociedade. Essa é a futura geração. Bom, pessoal, a gente viu aí ao decorrer da geração, por aí, por favor. A gente viu uma geração. É assim, a gente conheceu as gerações por quem tem que conhecer. E no começo que é bom para a gente poder respeitar os outros, conhecer os problemas de alguns, as qualidades e defeitos de cada geração. Isso faz com que a gente possa viver harmonicamente. Vou fazer um resumo então. Os baby boomers tiveram um espírito mais coletivo, assim, porque eles vinham da Guerra Fria, então o comunismo e o capitalismo eram duas vertentes. As pessoas vivenciavam uma Guerra Fria, muita guerra, então eles queriam propagar paz, pacifismo. John Lennon, né? I love you, the Beatles, I love you, amor. Então, tinha também toda essa questão de coletividade, os índices, comunidades, uma coisa meio comunista, você compartilhar, viver junto, sujo. Não estou dizendo que o comunista é sujo, não. Mas é mais ou menos isso. Aí é assim, a geração X contrariou isso porque a Guerra Fria perdeu volatilidade, porque abaixou um pouquinho ainda a lucratividade, abaixou daí. Ficaram mais competitivos, a Y é mais globalizada, mais plural, aceita mais as coisas. E a Z não dá para traçar uma boa perspectiva ainda, porque ela está nascendo, mas já dá para mostrar algumas características. Conseguimos imaginar como ela vai ser por estudos, mas não temos algo certo concreto, né? Porque as pessoas nascidas de 95 até aqui ainda não são adolescentes influentes. E é isso aí. É isso. Se vocês quiserem, a gente pode explicar, mas eu Qualquer dúvida sobre as músicas. porque, como é um trabalho muito grande, não dá pra ficar certinho em 20 minutos, né? Mas se vocês quiserem, eu posso comentar e analisar as letras, se vocês quiserem. Por que da escolha delas, o que elas representam. É interessante? Isso é uma curiosidade. Se alguém. Pode ler alguma pergunta, não, cara? Pode mudar então o slide. Não tem ninguém tá afim? Ai, manda gostar. Não gostou? Não. Música que vocês queiram especificamente entender por que eles escolheram? Bota na música, bota lá. Ele quer falar. Bom, gente, eu quero começar. Não sei se pode falar. Primeiro eu quero parabenizar os 5, os 6, os 7, que vocês fizeram ajuda lá também, né? Pelo fantástico trabalho, pela viagem gostosa que vocês fizeram, com certeza, nós duas passarmos aqui, através dessas gerações, as músicas assim, escolhidas a dedo, lindíssimas, eu tinha certeza que subiria, porque o conhecimento musical desse grupo é excelente, né? E agradecer até por essa viagem linda que vocês fizeram a gente passar, apresentaram muito bem, tinha certeza disso, falei 1000 vezes para vocês, vai ser lindo, foi bonito, fizeram um trabalho excelente, de qualidade, muito bom mesmo, e da minha parte estou super feliz. Obrigado. Bom, eu hoje não tenho perguntas, mas eu só queria fazer algumas observações. Primeiro, o trabalho escrito está legal, a gente já tinha falado dele, então não vou seguir. Uma coisa me causou. Vocês são da geração F, né? Divergências para F, Não, é existe. whatever. Não, assim, uma coisa que me chamou, achei legal observar, nas suas referências bibliográficas, todas têm acesso entre 17 e 20 de agosto. Isso. Tá? Absolutamente updated, quer dizer, não tem nenhum problema. Aliás, isso é uma qualidade, as referências são bem recentes. Agora, reflete bem a ansiedade dos outros. Atrás, tem dificuldade de ouvir vocês. Então tá. Não, me chamou só a atenção, não que isso seja ruim, eu acho que é bom, porque as referências são super recentes, então, mas elas foram todas colocadas no mesmo momento, né? Isso é bem da ansiedade, né? Reflete bem. Não, eu achei legal, eu achei as referências, algumas páginas que eu abri, elas são bem
basicamente falando, bem escolhidas para sustentar um trabalho desse tipo. Eu acho que a sequência está muito boa, o ordenamento de fato está muito bom. E o seu trabalho tem uma coisa interessante. Primeiro, vocês gostam do que estão falando, então isso faz o trabalho ter um sabor enorme, né? Segundo, vocês têm orgulho do seu trabalho, o que transforma o trabalho numa coisa de qualidade. Terceiro, vocês se preocupam com isso. Então, eu acho que essas três coisas deram uma mistura muito interessante para esse trabalho aqui. Acho que ele foi didático, ele foi bem didático, ele é um trabalho para a biblioteca, a gente consultar. Não tem, na verdade, pergunta, mas eu só tenho uma pergunta, assim que a Alice terminar só. Tira outra, estou trabalhando. Depois a gente... Eu só tenho uma questão, e aí é verdade mesmo. Aquela charge diz como é que o mundo seria sem o Google, né? Como é que vocês acham? Vocês acham que o Google, na verdade, colabora ou atrapalha? Então, eu creio que os dois, foi como eu expliquei, de acordo com o que você procura, do que você se baseia, ele pode te atrapalhar, te dando uma informação não tão verídica, ou te auxiliar. Existem muitos sites confiáveis e que realmente te dão um conhecimento, um ensino muito bom. Não, eu concordo com você, eu não estou nem... que é difícil concordar com você, mas eu concordo com você. Mas a minha questão é a seguinte: a gente conversou outro dia sobre a questão do repertório, lembra? É importante ter repertório e tal. O trabalho de vocês é um trabalho de quem tem repertório, não é de quem procurou no Google. Tudo bem? A minha questão é essa. O Google, ele é legal, mas se você tiver um processo de criação de repertório que independe dele, sim, ou que não seja específico Tem que feito saber por lidar, ele. você não pode só se basear no... Senão a gente vai ter utilizar ele como auxílio. como auxílio. Ó, é assim, vou dizer agora, vou dizer depois. Acho que vocês têm uma inquietação interessante. Eu acho muito legal essa inquietação de vocês. Incomodativa, na maioria das vezes. Altamente incomodativa, pessimamente incomodativa. Mas saudavelmente comprometedora. Eu vou dizer por quê. Porque ela incomoda e a gente não consegue ficar quieto sem ouvir o que vocês vão falar. Isso é bom. Por mais que dê trabalho, a gente reclama de vocês, que eu sou a primeira que entendo as informações, mas acho que vocês têm uma história construída de identidade. E identidade é difícil de ter. Algumas pessoas se parecem com outras, ou imitam outras, mas identidade é uma coisa objetiva. Então, eu me sinto... Pois é, que coisa, né? Eu me sinto muito orgulhosa mesmo, visto que as minhas crises de fígado resultaram em alguma coisa. Eu fico muito orgulhosa. And you really flatter me a lot talking about my generation. Talking about my generation. Que observação, peraí, eu esqueci de dizer que são 5 gerações, a gente fala de 4 veteranos, né? Porque a gente se aprofunda nas mais recentes e porque os veteranos têm pouca representatividade atualmente. Mas se for ele comentar o jazz, sustentável, né? Você poderia ficar aqui 3 dias falando. Dá pra falar. O samba. Os Os veteranos têm o samba, né? Que eu gosto. parabéns. Obrigado. Tamo junto, hein?